Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais uma pregação Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito nosso, irmãos, é a pregação, leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco. Ó Deus, fortalece os servos do Senhor, traz a paz que excede todo entendimento humano, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a paz do Senhor, o Teu amor e a justiça do Senhor e a glória do Senhor esteja sobre nós que somos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura de agora, irmãos, está em João, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: em verdade, eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, olha essa palavra, irmãos. Tem um aprisco das ovelhas, aonde o Senhor Jesus cuida de nós. E ele disse aqui o seguinte: em verdade eu vos digo, que o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas ele tenta entrar de qualquer outra parte, ele é um ladrão e salteador, veio para roubar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. Então, existe a porta. E o Senhor Jesus, ele disse: eis que estou à porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com você e você comigo. Glória a Deus. Então, quando Jesus disse: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o Senhor Jesus é o nosso pastor, irmãos. E olha o que ele diz aqui. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus, meu irmão. Todos nós, até aquele que recebeu aí a consagração pastoral de evangelista, pastor, presbítero, diácono, é ovelha do Senhor Jesus. Todo pastor tem que se ver como ovelha do Senhor Jesus. Se ele achar que ele não é uma ovelha de Jesus, mas toma conta das ovelhas e falar que as ovelhas são dele, ele é um lobo devorador. Toma cuidado com esses pastores, irmãos. Porque aos nossos olhos, todos nós devemos ser ovelhas do Senhor Jesus. Quem não se vê como ovelha, já é um lobo na pele de ovelha. Glória a Deus. Então ele diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem sua voz. Nós reconhecemos a voz do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos alguma coisa que não está na Bíblia, nós sabemos que não é a voz do Senhor Jesus, irmão. É o diabo falando, é o anticristo, é os filhos do capeta. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós conhecemos a voz do Senhor Jesus. Ela está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a pessoa chegou e não trouxe esse evangelho, irmãos. O Senhor Jesus disse: alguém vem ter convosco e não traz este evangelho, ou traz outro evangelho, seja anátema, seja maldição. Nós não podemos seguir essa outra pessoa, porque ele vai conduzir para o caminho do inferno, para as trevas, para a condenação eterna. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, quando Jesus falou sobre isso, eles não estavam compreendendo, e Jesus teve que explicar melhor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ninguém entra no aprisco, ninguém vai para o céu, ninguém terá condições de chegar à presença de Deus se não for por mim. Eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então muitos tentaram angariar ovelhas e depois dele também vieram outros, são ladrões e salteadores. Se não trouxer a palavra viva de Gênesis e Apocalipse, é um ladrão, irmão, está querendo roubar. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, o Senhor Jesus é a porta do céu. Ele disse: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E para representar o Senhor Jesus, lá em Jerusalém, no templo, tinha as 3 portas, né? Que é o caminho, a primeira porta maior, o segundo, que é a verdade, e o terceiro, que entrava no Santo dos Santos, era a vida. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta, é Ele a porta, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Sem Ele, nunca chegaremos à presença de Deus. Sem Ele, nenhum homem chega. Mas quando Ele morreu e ressuscitou e deu a vida dele por nós e ofereceu o seu sangue em sacrifício vivo, nós tivemos o direito de chegar à presença de Deus, mas somente com Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, pois Ele é a porta. Amém? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha o que Satanás veio fazer, irmão. Matar, roubar e destruir. É isso que ele veio fazer. E quando ele traz um evangelho que não é a Bíblia Sagrada, esse evangelho vem para matar, roubar e destruir. Matar a fé, matar a pessoa espiritualmente, roubar a comunhão dessa pessoa com Deus e destruir essa pessoa de forma que ela não consiga mais se levantar e ter comunhão com Deus, irmãos. É para isso que o ladrão veio. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente confessa Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega a vida para Ele, irmãos, aí sim, aí nós temos vida em abundância. Uma vida eterna com Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, e com o Senhor Jesus, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, e na comunhão do Espírito Santo, que nos guia, que nos guarda, que nos ensina, que nos revela a palavra, que nos alimenta, irmãos. Então, os dons são do Espírito Santo, os frutos são do Espírito Santo, e nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para termos comunhão com Deus e com o Senhor Jesus. Amém? E Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele fez isso literalmente quando ele morreu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por nós e nos resgatou do pecado, da morte e do juízo, irmãos. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Ele é o bom pastor. Nós somos todos ovelhas do Senhor Jesus. Todos. Até os pastores de grandes igrejas, presidentes de igreja, e todos são ovelhas do Senhor Jesus. Não tem nenhum pastor que tem ovelhas que pode dizer assim: são minhas ovelhas, porque ele não morreu na cruz por causa de nenhum. E aquele que tentar entrar no aprisco, se não for por ele, reconhecendo ele como pastor, aí são ladrões e salteadores. Somente o Senhor Jesus é o nosso pastor. Existem aqueles que receberam unção pastoral para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus, que não são ovelhas da CNPJ dele. CNPJ é a placa da igreja, tá bom? Placa de igreja não salva ninguém. Tem algumas igrejas que reconheceram isso aí e que não usa nem a palavra pastor na sua igreja, usa ancião, mas acha que o templo, a CNPJ da igreja deles é salva e as outras não são. Não são, irmãos. Esse pessoal é tapado, são igual burro puxando carroça, usando viseira. Por quê? Quer dizer que antes de 1910 não tinha salvação? Só depois que criou a placa da denominação deles é que tem. Irmãos, toma cuidado com esse individualismo de achar que a salvação é só sua. A salvação não é na placa da igreja, não é na CNPJ, não é no nome da igreja. A salvação é no Filho de Deus, é no Senhor Jesus. Amém? Para todo aquele que confessar. Ele disse aqui, ó, eu vou ler de novo para você. Ele disse: eu sou a porta do céu. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem salva a gente é o Senhor Jesus. Ele diz aqui, ó, eu sou o bom pastor. É somente Ele que nos salva, irmão. Não tem placa de igreja, não tem nome de igreja, não tem tradição de igreja que salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. E Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e levou o seu sangue na presença de Deus. E ali, quando Ele levou, Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, porque quando Ele aparece para os discípulos, Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Foi dado a Ele. E nós fomos comissionados por Ele. E Ele disse: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
E quando você for pregar, em meu nome vocês vão expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos. Vocês vão fazer a obra que eu faço. Então nós somos comissionados por ele para fazer a obra dele, em nome dele. Então o nome que nós temos, que nos dá o direito à salvação, é escrito no livro da vida quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é quando nós nos tornamos membros de placa de igreja ou do CNPJ, irmão. Não confunde. Nenhuma igreja vai levar, nenhuma placa de igreja vai levar ninguém para o céu. Não importa o nome que tiver escrito ali. O que vai levar a pessoa para o céu é a pessoa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida a Ele, passar pelas águas, batizado, sendo batizado ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse o Senhor Jesus que tem que ser, e ali, meu irmão, seguir o Senhor Jesus como pastor, porque só Ele é o nosso pastor. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor, olha o que o Senhor Jesus está dizendo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou ler de novo para você entender. Vou voltar com mais, de novo, com mais ênfase, para você entender que somente o Senhor Jesus é o bom pastor, é o verdadeiro pastor. Glória a Deus. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então ele disse, olha o que ele disse. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não existe salvação se não for com o Senhor Jesus. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido, porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus. Essa é a voz do Senhor Jesus, de Gênesis e Apocalipse. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque eu, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus é o nosso pastor, é o nosso único pastor, irmãos. Não tenham idolatria com pastores que tomam conta de igreja, eles são também ovelhas do Senhor Jesus e apenas estão ali liderando, porque tem que ter alguém na frente. Pela experiência dele, pelo tempo dele, pela idade dele, pelos cabelos brancos dele, ele está ali naquela posição, mas ele é ovelha do Senhor Jesus também. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aquele mercenário que não é pastor, ele não preocupa com as ovelhas. Ele vê que um lobo ali arrebatou uma ovelha, ao invés dele ir até ali, aquele aprisco, falar com as ovelhas, irmão, vamos orar, aconteceu isso. Ele fala assim, o lobo pegou uma ovelha? Pegou. A ovelha morreu? Morreu. Azar é dela. Eu não quero saber se a ovelha morreu. Eu não estou nem aí para quem morreu. Quem morreu acabou. Eu estou preocupado com os vivos. É assim que o lobo fala. E assim ainda fica nervoso. Fica perguntando. O lobo, a ovelha morreu lá, ó. Morreu, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não. A ovelha morreu, acabou para ele. Eu não quero saber de quem morreu, não. Até minha mãe um dia morreu. E aí depois que ela morreu, eu não quero saber. Quem morreu, morreu. Eu quero saber dos vivos, que vão trazer dinheiro, que vão dar dinheiro, que vão vir na fogueira santa. Foi isso que o lobo falou. Nervoso, estressado, porque uma ovelha que deveria ser, cuidada por ele, morreu. E não, ele não deu uma palavra de ânimo, ele não leu uma palavra, ele não fez um culto fúnebre, ficou nervosinho, falando que morreu, acabou, azar de quem morreu. E quer saber dos vivos, porque é os vivos que têm o papel. Esse lobo aí vai queimar no fogo do inferno e ainda confessou que fez pacto com Satanás. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz das igrejas, meu irmão. Não seja seguidor de homens, seja seguidor do caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus, o único caminho. Seja seguidor dele. E se você não sabe como ser seguidor dele, entra aí, ó. Segue junto comigo aí, nesse canal aí, ó. Rádio Palavra Viva, /1000. Tem pregações aí sem placa de igreja, sem pedir dízimo, sem pedir oferta, tá bom? Tem pregações aí para ganhar almas para o Senhor Jesus, e a palavra viva e eficaz e verdadeira, que penetra até a divisão da alma e do espírito, é a palavra de Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, não é com placa de igreja e nem CNPJ, tá bom? Bora ganhar um para o Senhor Jesus. Arrependa-te nos dias que se chama hoje, no momento que se chama agora, antes que você seja tarde demais para você. Tá certo? O mercenário que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então ele foge, ele fala, não quer saber de quem morreu não. Ele foge, não cuida das ovelhas. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, está muito claro aqui, o Senhor Jesus é o nosso pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece as ovelhas conhecem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conhece a Deus e Deus conhece a Ele. E nós servimos ao Senhor Jesus, servimos a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Porque nós fomos chamados no Senhor Jesus e confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. O Senhor Jesus continua dizendo, eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por que ele falou isso? Porque nós que hoje, por exemplo, eu que estou aqui, sou ovelha do Senhor Jesus. Eu me converti 2000 anos depois. Você está entendendo? Depois que ele veio, eu converti 2000 anos depois, 1900 e tantos anos, 2000 e poucos anos, não sei a quantidade de anos certo, mas é muitos anos. Então ele disse aqui, ainda tem outras ovelhas, essas que somos nós, e tem aqueles que estão se convertendo hoje, que vão se converter amanhã. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, para que cada um de nós sejamos dele. Ele deu a sua vida por nós, irmãos, para que fôssemos entregues a ele. Glória a Deus. Ninguém atira de mim, ninguém pode nos tirar do Senhor Jesus, irmão. O único que pode se tirar das mãos do Senhor Jesus e do aprisco do Senhor Jesus é a pessoa mesma, é cada um. Cada um pode se tirar a si mesmo deste caminho, porque se ele for para idolatria, feitiçaria, prostituição, homossexualismo, para as coisas que Deus falou que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, ele está se tirando a si mesmo. Aquele que está largando o Senhor Jesus, indo para o mundo e fazer as coisas que o mundo quer e se entregando às coisas do mundo, pode estar perdendo a sua salvação, mas cada um pode perder por si mesmo. Mas o Senhor Jesus disse aqui, ninguém atira de mim, tirando você mesmo, que pode escolher com livre-arbítrio ir para o inferno, que é um direito seu de escolher o inferno ou o lago de fogo, você tem esse direito? Ninguém tira do Senhor Jesus. Nós que confessamos o Senhor Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ninguém nos tira dele, irmão. Ninguém nos tira, ninguém atira de mim, olha o que Jesus falou. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Para quem? Para Deus. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então nós pertencemos a Ele e a nosso Deus e ao Espírito Santo de Deus, irmãos. E somente Ele tem o poder para nos dar e para nos resgatar, para quem Ele quiser, que isso que Ele falou pelo poder que Ele tem sobre nós. Amém? E não o que Ele vai fazer. Tá certo? Então que você possa entender, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Somente Ele. Não existe outro. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então a Ele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu quero te ensinar agora a ser uma ovelha do Senhor Jesus. Eu quero que você aprenda comigo agora, para tudo que você estiver fazendo. Eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. Eu vou te ensinar a passar pela porta. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então eu vou te ensinar agora como é que você vai fazer. Porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Confessa o Senhor Jesus agora. Eu vou te ensinar. Para o que você estiver fazendo, para agora, olha para mim e vem cá. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ó Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Eu peço ao Senhor que perdoe todos os meus pecados. Ó Jesus, entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Ó Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a Tua palavra, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, para eu não pecar contra Ti. Ó Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor, Senhor Jesus, e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e entreguei a minha vida a Ele. Amém.
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A coisa melhor do mundo que você podia fazer, você fez agora, que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus e convidar Ele para habitar em você, morar em você e perdoar seus pecados. Amém? Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo, aqui no programa, na Rádio Palavra Viva, /Milvio, no YouTube. Tem dezenas e dezenas de pregações aí, meu irmão, para você ter comunhão com Deus e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te dê essa graça de você ser um servo dele para sempre. Que você possa crescer em conhecimento, crescer na sabedoria de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, nos dons espirituais, nos frutos do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe muito. E, meu irmão, que Deus abençoe cada um de nós. Esta é a palavra. Amém? E cuidado com o pastor que não acha que é ovelha. Se ele acha que ele não é ovelha e que a igreja é a ovelha dele, toma cuidado com esse pastor. Ele está desviado. Ele está apostatando da fé. O pastor de uma igreja, quem pastoreia uma igreja para o Senhor Jesus, com a unção pastoral, não é porque ele é pastor, ele recebeu a unção pastoral. E ali ele está pastor, ele está, porque ele é ovelha do Senhor Jesus também. Então o pastor tem que se ver como ovelha junto ao rebanho, indo para o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Se ele achar que a ovelha é dele, cuidado com esse pastor. Está dado o recado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a cada um e arrependa cada um dos seus pecados e confesse seus pecados e vamos seguindo, irmãos. O arrebatamento está muito próximo, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, recebe aí agora a unção pastoral. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Amém.